Depende da coisa, né? Depende do lugar. E o que é significar também, né? O que eu me pergunto é assim, o que é significar, né? E aí a gente vai pensar nas palavras e eu tenho cada vez mais o desejo de inventar palavras ou tentar inventar um outro repertório ou um outro vocabulário. O que eu sinto é que as palavras não dão conta das coisas. E as coisas, como elas têm uma espécie de existência silenciosa, quanto mais elas se revestem desse silêncio, mais elas... Porque a diferença entre o que é uma coisa significativa, o que é significar... Então, quando a gente começa a pensar... E quanto mais a gente começa a se perguntar, o que eu acho que é interessante, mais as coisas vão tendendo ao silêncio, né? E o silêncio, sem dúvida, é o melhor abrigo para as coisas, né? Para mim, pelo menos. Esto es un cuchillo. Todos lo conocemos. Pero no es lo mismo traer el cuchillo aquí. No es lo mismo traer el cuchillo en la mano izquierda o en la mano derecha. No es lo mismo cortar y no es lo mismo penetrar. Tampoco es lo mismo llevarlo a un muro. Eu acho que uma coisa pode significar outra coisa quando te muda de lugar, mas ela nunca vai deixar de significar aquela coisa que ela era também. Então acho que isso é que é interessante, poder lidar com 2 sentidos, ou 3 ou 4 ao mesmo tempo, né? Ela nunca tem, não é que um sentido entra no lugar do outro, agora isso não é mais isso, é aquilo, né? Eu acho que o interessante é você ter os outros sentidos, que a gente sempre tem em diversos contextos, mas aquilo ainda é aquilo, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal e interessante que a gente pode ter, né, do campo das artes em geral, né? Sei lá, você está em uma peça teatral qualquer, entra um objeto em cena que você vê que aquele objeto é outra coisa, mas em cena aquilo significa aquilo, você compartilha, aceita aquelas convenções daquele momento, mas você sabe que aquilo é ainda aquilo, ou mesmo... Claro, essa pergunta me lembra o Ready-Made diretamente, né? Mas, é claro, aquilo passou a ser uma outra coisa, mas ainda é aquilo, né? A Pá de Neve, do Duchamp, é uma obra de arte, mas ainda é uma pá. Aí, mantendo as duas coisas, é que fica interessante. Porque pode deixar de ser uma obra a qualquer momento e virar só uma pá, pode deixar de ser pá e virar obra, mas sempre fica um grau de duplicidade, de ambiguidade que o campo da arte é um dos poucos espaços que consegue lidar com isso, administrar esses vários sentidos ao mesmo tempo. Porque outros campos da vida real, pragmática, a arte é a vida real também, né? Mas eu digo, outros campos sofrem muitas pressões para que se defina, não, isso é só isso, senão a gente não consegue seguir em frente. Mas no campo da arte a gente consegue ir lidando com as coisas, sendo várias coisas ao mesmo tempo.